Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live com a Sancor. Vamos falar sobre infraestrutura 360. Vamos falar de alguns produtos da Sancor muito interessantes para o mercado. Vou sinalizando aqui para quem já chegou. O Marcos, a Jéssica, boa noite. Já vou convidar os meus participantes da live de hoje. Sei que eles são pontuais, já estão lá esperando. O tema da live hoje, né, vai ser infraestrutura 360. Vamos falar de seguro risco, engenharia, seguro garantia, I&O, RC Obras, vários produtos que a Sancor tem nesse sentido. Eu já vou ir convidando aqui, então, a Rosângela e o Sanches, que vai fazer parte aqui comigo hoje desse bate-papo. Chamar para não se concentrar e não mandar o convite para a pessoa errada. Ó, Rosângela já chegou. Boa noite. Boa noite, Como vai? estou ótima, e vocês? Sanches também. Boa noite, Sanches. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então já vou começar, já tem gente chegando, o pessoal é bem pontual, estão acostumados com essa live às terças-feiras, às 19 horas. Vou pedir então, Rosângela, para você se apresentar, depois o Sanches. Obrigada, sejam bem-vindos aí, né, à live do Sincor, junto com a Angélica e o Sanches. Quero primeiro me apresentar, quem ainda não me conhece, eu sou Rosângela Oliveira, estou aí no mercado desde 96 e há 8 anos aqui na Sancor. Quem ainda não conhece a Sancor, né, é a maior seguradora da Argentina. A gente tem 80 anos de história, com a trajetória aí já faturando no último ano com 12 bilhões em prêmios de seguros. E aqui no Brasil estamos há 13 anos, né? E nesses 13 anos estou aqui há 8 na companhia. Hoje eu estou como regional Minas, Espírito Santo, Centro-Oeste e Nordeste, então é uma região bem ampla aí. E nesse projeto de expansão junto com os parceiros. Então, quem ainda não se cadastrou na Sancor, a Angélica depois vai mandar, né, Angélica, um link para cadastro. Eu consegui deixar, Rosângela, o link para cadastro já na live, então vai estar direto aqui na live embaixo. Ai, que ótimo. Já tá bom. fácil, clicável. Quem ainda então não se cadastrou, já provoco aí acessar esse link. Quem quiser também, a Angélica depois pode disponibilizar num outro momento. Uhum. E quem já é cadastrado, né, é uma oportunidade aqui de conhecer o Sanches, porque o Sanches, ele fica na nossa matriz, ele é o nosso responsável aí, né, há 2 anos que trouxe novos produtos que a gente chama aqui de riscos técnicos e vai trazer aí alguns insights, né, de como a gente aproveitar a oportunidade no mercado aí ligado à área de infraestrutura e construções. Então, Sanches, muito obrigada por aceitar nosso convite, obrigada por estar aqui e por tudo que você tem feito aí pela construção desses produtos, né, junto com a sua equipe. Te passo a palavra. Obrigado, Rosângela, Angélica. Então, a gente está aqui, né, na Sancor, desenvolvendo, como a Rosângela comentou, né, esses trabalhos aí há pouco tempo, né, mas a grande missão é fazer uma divulgação em massa para os parceiros, né, são linhas recentes para a companhia, mas são linhas tradicionais no mercado brasileiro, e a gente aproveita uma fase importante para a Sancor, que é a expansão aqui no território brasileiro, né? Como a Rosângela comentou, é a maior companhia argentina. De fato, ela não tem muito mais o que crescer sendo a companhia número 1 no mercado argentino. E a gente recebe todo esse processo de investimento, de inovação e de oportunidade aqui no Brasil para que a gente possa construir também uma companhia tão sólida quanto é a nossa matriz na Argentina, né? Então a gente vem
diversificar os produtos e, além de diversificar os produtos, também ampliar a nossa participação regional, né? Então, a gente está expandindo o território, né? E praticamente hoje a gente atende o Brasil inteiro. É uma operação um pouco mais modesta na região norte, mas estamos trabalhando bastante aí com a Rosângela no centro-oeste, nordeste e aqui na parte de Minas, né? Subindo ali sudeste, enfim. E é onde a gente tem uma grande expansão e está tendo muitas surpresas pelas oportunidades que a gente tem se encontrado, né? Então, tudo isso para a gente culmina com aquela vontade do acionista de crescer e investir, e a gente está aqui para apoiar o corretor, para apoiar o parceiro e fazer bons negócios. Nós que agradecemos o apoio, principalmente que agora o Sincor, né, esse ano a gente está com um projeto aí das cidades protegidas, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, né? E aí eu queria iniciar perguntando, né, sobre o mercado, infraestrutura e construção, o que faz esses seguros aí serem mais importantes e indispensáveis, né? Até para a gente, como corretor, poder oferecer isso para os clientes e fazer essa abordagem nesse sentido de ter esses produtos na carteira. Claro. Então a gente vê que o Brasil ele é carente de infraestrutura, né? Então o órgão público ele não tem capacidade de prover a velocidade que o país cresce, a necessidade que a gente tem de infraestrutura, né? Então a gente tem visto o Estado de São Paulo é um modelo, né, de privatização, principalmente na parte de rodovias, onde a gente vê uma transformação até não só na qualidade, mas em todo o processo construtivo, na cadeia, né, que é o que a gente chama 360 graus aqui, do ponto de vista de infraestrutura, onde você tem uma administração muito mais participativa do setor público, né, impulsionando aí todo esse desenvolvimento que a gente tem visto, né. E claro que com um mercado globalizado, mais investidores olhando o tamanho do nosso mercado, as oportunidades, a gente tem visto diversas regiões cada vez mais tendo não só o poder público, que é limitado, né, a condição de realizar essa parte de infraestrutura, mas sim você vê a iniciativa privada atuando muito forte, né, em relação a ferrovias, estradas, infraestrutura básica, e a gente vê bastante também na área habitacional, né, e tudo isso a gente tem trabalhado e olhando uma sinergia onde a gente pode trazer para o parceiro as soluções, como eu comentei, 360 dentro de uma cadeia de seguros que de fato acaba sendo obrigatória a contratação, né? Então a gente acaba tendo lá, vinculando a parte de garantia, o seguro que vai garantir a parte contratual, as obrigações contratuais, o risco de engenharia num dano, num eventual acidente que possa ter naquela obra ou naquele projeto, a parte de responsabilidade civil, tanto aquela correlacionada a danos a terceiros, quanto aquela profissional decorrente de falha, um erro ou uma omissão de um profissional, né? E a gente chega ao ponto de ter, inclusive, a parte de equipamentos pesados, aí as coberturas que a gente pode oferecer, de fato, que vai culminar ali dentro de um contrato, né? E muitas delas são obrigatórias, né? E a gente está aqui para tirar algumas dúvidas, falar um pouco de como explorar esse mercado e ajudar o parceiro aí também, dar todo o suporte e consultoria para o cliente, para que ele também possa se sentir confortável aí em cada vez mais estar participando, seja de licitações ou de processo de carta convite aí de empresas privadas, né, para esse tipo de empreendimento, de infraestrutura. O Gustavo chegou, boa noite. E falando disso, né, de infraestrutura, a gente sabe que uma apólice bem contratada e produto certo contratado, ele vai garantir ali a execução de muita coisa, de obra, né, enfim. Vou começar com uma dúvida que até surgiu lá nas caixinhas de pergunta que a gente sempre deixa no Instagram do Sincor, se a Sancor atua com órgão público. Ela tem essa venda direta ou seria só indiretamente através ali de quem vai prestar o serviço para esse órgão público? Vamos lá, existem algumas formas de contratação, né? Normalmente, quando eu vou realizar uma obra, quando o órgão público vai criar um edital, ele passa essa obrigação da contratação do seguro para uma empresa que está sendo contratada. Então, o executante daquele contrato, ele tem a obrigação de contratar. Então, a forma do seguro, ele acaba não sendo uma forma direta da seguradora
para o órgão público. Existem algumas modalidades, eu vou dar exemplo, prestação de serviço ou algum tipo de seguro específico que, de fato, o órgão público acaba fazendo edital e convocando as seguradoras. Mas a grande oportunidade que a gente tem nessa cadeia de obras, de infraestrutura, de fato, é atender o nosso cliente, atender o tomador daquele serviço que está sendo contratado para realizar aquele empreendimento, aquela obra, né? Então, O essa é órgão a grande público vai ser o oportunidade. beneficiário, né? Ele vai entrar como segurado, né? O tomador é a empresa que está sendo contratada, Com e segurança. se houver algum sinistro, alguma inadimplência contratual ou qualquer fato, a gente ressarce ali o órgão público como segurado da pólice. E aí, dessas modalidades de garantia, o que você acha que teria maior demanda? Seria na execução de obras mesmo? Olha, você inicia pelo licitante, né? Que qualquer órgão público que fizer a licitação, e aí tem uma grande oportunidade. Às vezes o corretor ele pode até desprezar, ele vai falar, poxa, mas o bid ali, a licitação, um prêmio é tão pequeno, mas a licitação é que habilita o corretor ou a seguradora a estar junto com o executante. Ou seja, quando ele ganha aquela licitação, ele vai ter que fazer outra contratação, que é a da execução do contrato, ou daquela prestação de serviço. E aí é onde a gente tem a parte de prêmio, que é mais robusto, você tem a parte depois da entrega daquele contrato, que é a parte de manutenção, onde você também pode estar linkando. Então, o ficar fora da licitação, às vezes, descredencia aquele parceiro ou aquela seguradora de estar entrando na parte de execução, onde tem um volume de prêmio mais associado com o negócio, né? O BID, de fato, é um percentual pequeno, normalmente o órgão público pede 1%, em torno disso, mas o volume também de participantes da licitação é um volume grande, né? Então você tem licitações que entram 30, 40 empresas, então são 30, 40 oportunidades, né? Então a gente tem visto alguns corretores que acabam se especializando nesses bids, né, nessas licitações, e eles acabam trabalhando com processo óbvio de inteligência artificial, fazendo esse link já com o tomador, sabendo com que ele vai ter essa demanda dessas garantias. Então ele já se prepara, já estabelece um limite de crédito para que esse tomador ele participe do bid, que se ele venha ser o vencedor do bid, ele também tenha um limite suficiente para ter a contratação dessa garantia para execução do contrato. Porque às vezes ele tem a garantia ali só do 1% do bid, né? Que você fala. Ó, eu estudei um pouquinho para entender um pouco dos produtos, porque a minha área é outra. Então, quando ele fala nessa questão de bid, me corrija se eu estiver errada, é a parte ali da licitação, né? E aí, às vezes, acontece de uma empresa vencer uma licitação, vencer o certame ali e não assinar esse contrato com o órgão público. E aí Perfeito. o órgão tem que fazer uma nova licitação, ou chamar, né, o próximo ali, que seria o vencedor, e isso gera custos. Então, é para isso que existe o seguro, não é isso? Perfeito. Então, esse seguro, antigamente chamava de BID, ele serve exatamente para esse fim, né? Como o executante, ele serve para... É uma outra modalidade, que ela conclui quando você vai assinar o contrato, que ele vai garantir as responsabilidades aí do tomador, né, de quem está sendo contratado, em relação àquelas obrigações contratuais. E aí já começa a ser um limite um pouquinho mais elevado, né? Então, normalmente a gente tem visto aí de 5 a 15% para o executante, né? Então, são seguros que ele acaba se moldando à necessidade daquele órgão ou daquela empresa privada, baseado numa obrigação contratual, né? Então, e aí a gente olha, tem empresas privadas que fazem adiantamento de pagamento para que aquele fornecedor de serviço, aquele prestador de serviço possa ter comprar um insumo, comprar um componente. Então, são várias modalidades que a gente tem hoje que a gente pode estar empregando nessa cadeia de seguros, né? E aí, pensando nesse tomador que ele foi lá, assinou o contrato. Depois disso, ele vai ter que executar a obra. E aí existem Perfeito. outros seguros também que pode ser oferecido para essa mesma empresa. Não tem como fugir, tá, Angélica? Qual que é o desafio do corretor ou do parceiro? Muitas vezes é a especialização, né? Eu tenho visto mais no passado, agora menos, mas muitos corretores, ele se especializava muito no garantia e não olhava a sequência dos riscos, porque o garantia é no momento da assinatura do contrato, no momento que ele está participando ali daquela licitação. E quando
se mobilizava para fazer a obra, ele não acompanhava essa mobilização, ele tinha um lapso temporal, onde acabava perdendo esse vínculo e essa oportunidade de também estar fazendo risco de engenharia, o RC Obras, e a maioria desses seguros são obrigações contratuais, né? Então deixava oportunidade de negócio na mesa. E o que eu digo que é o maior risco do corretor é quando outro corretor ou outra pessoa entra nas contas dele, né? E começa a atender, porque o outro corretor ele vai querer também fazer a licitação, né? Ele vai querer fazer aquela garantia que ele é obrigado a entregar. Então você está deixando o cliente sem um atendimento e disponível para o mercado trabalhar sobre ele, né? Então esse é um grande ponto que a gente chama atenção aqui, para que o corretor consiga não só maximizar o seu resultado, mas também ter o cliente ligado num relacionamento de confiança que transcende ali aquela contratação inicial. E para a gente continuar falando dessa questão de RC Obras, você tem algum caso de sinistro que você possa compartilhar com a gente? Porque eu acho que demonstra mais, né, para o corretor, claro, para ele entender. A gente teve vários sinistros emblemáticos, né? A gente podia falar de obra de metrô, enfim. Mas eu vou chamar a atenção de um caso, deixa eu só comentar do porquê que eu vou contar esse caso. Eu sou engenheiro civil, né? E também fiz perícia judicial. Então, eu fui convocado num sinistro por um juiz para mim ser assistente técnico e emitir um parecer, né? E eu fui, era um sinistro na Praia da Toninhas, em Ubatuba, no litoral de São Paulo, né? E era uma construção de 2 torres de apartamentos para veraneio, né? E o que me intrigou nesse sinistro? Por que o cliente não contratou o seguro? E aí eu comecei a analisar os motivos, né? E eu cheguei a um ponto de perguntar qual era o motivo da não contratação de seguro. Falta de conhecimento, falta do corretor que atendia ele na frota de equipamento ou no seguro de saúde de vida dos funcionários, não tinha oferecido. E tem também uma cultura da área da engenharia, eu como engenheiro falando, né? A gente acha que é uma ciência exata e que não corre riscos, né? Porque é tudo calculado. Então, o que eu diria ali naquele momento? Que o seguro é uma ferramenta de gestão de risco, não é só um insumo ou um custo, não é como o nosso plano de saúde, né? Você tem ele ali se um dia você precisar ir ao médico e não ter que desembolsar aquele dinheiro. A mesma coisa o seguro, né? A gente não quer usar. O seguro de obra também, e ele tem uma característica, né? Que são sinistros severos, você não tem uma frequência de sinistro. Voltando para o case, né? Ocorreu um recalque diferencial no solo, e uma das torres ficaram comprometidas em função do quê? De um salopamento do terreno, né? Então ele recalcou e o prédio quase que tombou. Óbvio que não tinha condição de ser habitado o prédio, ele teve que ser demolido e reconstruído, né? E na época era um empreendimento de aproximadamente 20 milhões, 2 torres. E quando eu sentei e falei para o cara quanto custava o seguro, ele não acreditou que ele estava passando por um processo judicial, que ele estava comprometendo a saúde financeira da empresa dele por um custo que chegava ali a 10, 12 mil reais. Então, de fato, é um seguro barato, muitas vezes ele não é oferecido como ele tem que ser oferecido. Falta um critério muito forte da seguradora de não só olhar para o market share, mas ela fazer um trabalho institucional de divulgação, de treinamento, de capacitação, também para os corretores profissionais envolvidos, né, para o mercado em si. E eu acho que falta muita informação. E quando você vê uma debilidade dessa, você vê um mar de oportunidade para o corretor entrar e fazer esse trabalho de consultoria. E quando ele atinge esse nível de produto, ele está falando com quem decide pela empresa, né? Normalmente, para garantia, você pega os balanços para fazer uma análise de crédito. Então, você está falando com o CFO da empresa. Quando você está falando com a parte de engenharia de execução, você está falando pelo pessoal da diretoria que tem a tomada de decisão, né? Então, isso acaba trazendo um nível de relacionamento muito importante para o corretor dentro da empresa. Isso facilita ele transitar nos outros seguros também, né? Então, esse tipo de seguro abre as portas para o corretor de seguro. E o que, Angélica, e o que o Sanches acabou de falar aí tem muito a ver com o projeto Cidades Protegidas, né?
e que tem justamente esse viés de provocar o corretor, que aquilo que ele não está olhando, para ele começar a olhar. E quantas cidades que a gente já passou, que a gente fez essa provocação para o corretor, né? Porque a maioria, às vezes, não olha para aquilo que está sendo feito de infraestrutura na própria cidade. Eu comento, né? Às vezes, não só está deixando de olhar as oportunidades, como deixar as cidades mais protegidas, que é o nosso propósito aqui, né? Então, isso que o Sanches comentou, da gente capacitar os corretores, a companhia tem feito muito. A equipe do Sanches aí, a gente tem os especialistas, né? Tem os especialistas de garantia, especialistas de engenharia, de responsabilidade civil. E nós da área comerciais estamos sempre convidando, né, os corretores para estarem conosco. Então, toda vez que é um corretor, eu estou interessado, não dá para esperar a próxima live, a gente faz um Teams com ele, só com a corretora e com os interessados, então a gente aqui sempre vai dar o apoio necessário para esse corretor, mesmo aquele que está começando. Esse é um ponto importante, Angélica, vendendo a Sancor, né, um pouco para os parceiros. Então, a gente tem um quadro técnico muito forte de especialistas, tá? Então, temos aqui 6 engenheiros, tá? Então, se a gente considera a área de sinistro, também a gente tem um profissional da engenharia, temos especialistas no segmento de garantia, advogado que vai tratar da parte de RC, do INO. Então, assim, o nosso quadro de especialista hoje tem feito a diferença junto ao nosso parceiro e a gente tem feito muito essa consultoria, além do corretor, tá? Então, muitas vezes o corretor tem uma insegurança de falar com o tomador ali, com o segurado, e acaba até criando esse link com a gente para que a gente possa esclarecer, tirar dúvidas. Na área de engenharia a gente vai muito a campo, olhar o risco do cliente, de fato fazer uma proposta de gestão de risco, auxiliar ele nas contratações das coberturas que ele pode estar contratando. Não é só simplesmente a venda de um papel, de uma pólice com uma promessa, né? O nosso ideal é que a gente fale a mesma língua do tomador, do segurado, que a gente consiga de fato atender ele numa exigência não só de um papel contratual, mas quando ele tiver um sinistro, ele seja assistido pela companhia. E falando em nome dos corretores, na parte que me toca, isso é muito importante, porque a gente sentir que a gente pode estar de mão dada com a companhia, né? A gente é a ponte que está entre o cliente e a seguradora, e quando a gente tem esse apoio da seguradora, faz toda a diferença, com certeza. Eu vou fazer para vocês a pergunta, aí vocês decidem quem quer responder. Vou jogar a pergunta. Rosângela, se você quiser iniciar, depois se você quiser comentar. A Fernanda perguntou o seguinte: na experiência da Sampo, qual é o papel do seguro na construção das cidades, na construção de cidades mais resilientes, especialmente diante do aumento de eventos climáticos extremos e dos desafios da infraestrutura? Rosângela, quer comentar? Posso comentar? Pode comentar, Sanches. Angélica, a Sancor tem um papel no mundo de sustentabilidade muito importante. Foi algo que me chamou a atenção como profissional na companhia, né? Então, ela faz parte do grupo SG, que ela valoriza não só a questão do meio ambiente, mas ela valoriza questões correlacionadas a trabalho escravo, enfim, várias situações como o suporte à mulher, a discriminação. Então, são valores diferentes que a gente tem dentro da cultura da Sancor, né? E quando eu olho nessa parte de sustentabilidade, a gente tem investido em produtos como fotovoltaico, tá? Instalação de placas fotovoltaicas. A gente lançou recentemente e está lançando no portal um produto mobilidades, fugindo um pouco aqui do tema, mas para vocês entenderem um pouco o que a Sancor se preocupa, né? Então, ela é signatária do Pacto da ONU desde 2017 e ela vem fazendo esse trabalho com um investimento muito forte na parte de meio ambiente e na parte social, com um olhar voltado para pessoas. Não é só uma empresa que está olhando lucro ou resultado, tá? Então, qual que é o nosso papel numa sociedade ou numa cidade inteligente ou nisso? É dar toda a capacidade, dar toda a ferramenta para que a empresa
consiga desenvolver os projetos, que a gente consiga atender qualquer necessidade de risco que ela tem, a gente possa dar todo o suporte e ela concluir de fato, transferir esse risco para a seguradora e concluir o seu projeto com toda a naturalidade, tranquilidade. Enfim, o nosso papel aqui é assumir risco e trazer o bem-estar para o nosso cliente. E o Jefferson também já chegou aqui e fez um comentário pertinente. Ele falou: o seguro de risco de engenharia, responsabilidade civil geral e cruzada deveria ser uma despesa ordinária em qualquer projeto de empreendimento. Eu concordo. Mas vamos lá, a gente ainda tem muito que evoluir aqui no Brasil no tocante a leis, tá? Se a gente vê um pouco a região, América do Sul, a gente está um pouco avançado, mas se a gente compara um pouco com a Europa, com os Estados Unidos, a gente consome muito pouco seguro. Por quê? Porque de fato não é tão obrigatório. E como eu comentei, o engenheiro ele tem uma resiliência muito forte em contratar, achar que o custo do seguro não é um investimento ou não é uma transferência de risco. Ele vê como um insumo caro e que ele não vai ter uma utilização. Mas se a gente sentar e explicar o sentido mútuo do que é um risco de engenharia e o quanto ele custa, eu tenho certeza que a gente vai mudar o olhar. Eu vou fazer uma sinopse com aquela propaganda que tem do tubo Tigre, né? O comercial era muito famoso, né? Que ele falava lá, tubos e conexões fazem parte, tem um custo de 3% da sua obra, não economize, né? A gente está falando aqui de uma pólice de seguro que pode chegar a menos de 0,5% do valor. A pólice de grupo 1, eu tenho uma taxa de 0,06%, 0,07%. Gente, não é um décimo da taxa do custo da obra. Então, assim, o porquê que o pessoal não contrata? De fato, é falta de conhecimento e de sensibilidade aí de uma transferência de risco, de fato, para uma seguradora que vai saber cuidar daquele risco quando o sinistro ocorrer, né? E, inclusive, no evento de BH, né, o Sanches, eu indaguei os corretores que ali estavam, né, justamente quando você visualiza uma obra parada, né, uma obra pública, qual que é o sentimento que vem até você, né? E aí eu falei, alguns ficam indignados, né, porque às vezes eu falo, poxa, é uma indignação, você vê um dinheiro ali parado, às vezes uma obra fica anos e anos justamente por não ter contratado esse seguro e não ter tanto para garantia quanto às vezes até para a continuidade da obra por alguma situação que aconteceu. E como o Sanches está comentando, né? Se a gente começar a propagar mais que esse custo, né, de aquisição desses seguros é tão acessível, por que não a gente unir a favor aí, inclusive, como o Gustavo tem movimentado muito as autoridades locais, né, de cada região, para que essas autoridades também tenham esse conhecimento e comece a exigir um pouco mais essas obrigatoriedades nesse nicho de seguros, né? Eu vou até um pouquinho mais longe, te complementando, Rosângela. Nesse sinistro que eu citei, que era uma obra de 20 milhões, uma construção de 2 torres ali, era um padrão médio, não era um padrão tão popular nem tão de alto nível, era um padrão médio. Você tinha aí um prêmio por volta de 10 mil reais que o construtor pagaria pela pólice. E agora o interessante é uma conta que a gente faz, né? Lá teria 40 apartamentos, né? Não sai nenhuma pizza para cada um. Então, assim, gente, quanto custa para você ter a tranquilidade de exigir um contrato de uma obra que você está comprando um apartamento na planta, não sabe se vai receber, tá, sabe? Então, tudo isso traz um conforto para o mutuário, não só para a construtora, mas para a cadeia das pessoas, né? Que estão envolvidas com aquele empreendimento. Imagina você perder o teu apartamento e ter que esperar um processo judicial, de repente a empresa quebra, você não sabe se ela vai ter caixa para te ressarcir. Como que fica? Sabe? Então, para isso, eu acho que o seguro ele acaba suprindo essa necessidade e assumindo esse papel social muito importante aí para as pessoas terem tranquilidade. Verdade. E eu tô vendo muita gente nova por aqui na live hoje. Muito bem. Se tiver corretor de fora aí de Minas, a gente quer saber, coloca aí pra gente nos comentários. Até para poder explicar para o corretor também sobre essa cadência de seguros, né? Que a gente fala do risco engenharia, RC Obras.
que seria a diferença de um e de outro para ele entender na prática aí o risco na hora dele buscar isso, até na carteira dele, para poder conseguir uma indicação, ofertar mesmo para as empresas, Claro. enfim. Bom, Angélica, na carteira de risco de engenharia, ela é uma carteira patrimonial, né? Então ela é uma derivação da carteira patrimonial. E ela acaba tendo uma cobertura adicional de responsabilidade civil dentro da própria carteira. O que a gente avalia dessa cobertura? É uma cobertura mais enxuta, é uma cobertura mais simples, ela não é uma cobertura tão ampla. Dependendo do tipo de obra, se é uma obra simples, como a construção de um prédio, essa cobertura que está dentro da carteira de engenharia, ela é bem apropriada para esse tipo de obra. Mas se você parte para uma infraestrutura onde você tem um risco, por exemplo, de um RC empregador, que é um pouco mais amplo, um lucro cessante de terceiro, um dano moral, eu aconselho a gente usar também o ramo da carteira de responsabilidades, que aí entra o RC Obra que você chamou a atenção, tá? E uma terceira modalidade é o RC profissional, né? Porque eu posso ter riscos vinculados a uma falha, uma omissão desse profissional, causar um prejuízo, e esse prejuízo está excluído no nosso clausulado do mercado, né? Então, acaba sendo que são 3 seguros complementares, um acaba... você tem uma similaridade no RC Obras com engenharia dentro dessa cobertura adicional, mas ela é bem mais específica e ampla, sendo contratada na carteira específica. E hoje um grande diferencial que a Sancor tem, que ela emite uma única apólice para os 2 ramos, tá? É como o seguro de automóvel RCF. Então a gente desenvolveu o sistema, então você contrata uma apólice de engenharia junto com RC sem nenhum problema. Então você recebe um documento, um clausulado simplificado. Então a gente já olhou, como eu falei, né, no início, aquela questão da otimização 360. Então olhando garantia, olhando RC, olhando RC profissional, engenharia, chegando até os equipamentos da empresa, né? Então a gente consegue ter essa solução bem otimizada. E o que eu acho importante, né? Quando eu olho o cliente como um todo dentro da companhia, eu consigo trazer ele para um custo de escala, né? Então eu consigo reduzir a nossa precificação, as nossas taxas, porque eu sei que eu vou ter uma manutenção do cliente aqui. E com isso a gente consegue também remunerar o corretor de forma mais adequada, viu, Angélica? Então isso a gente tem fidelizado e tem conseguido ter um baita diferencial aí em relação ao mercado. Isso é interessante, porque a gente às vezes acha que apólices apartadas, né, que tem que fazer muita coisa, o que puder trazer de solução, que a gente faça de uma vez só, o corretor agradece. E é O isso aí. Jefferson, E assim a comentou aqui gente... também. Pode seguir. Não, é só um breve comentário, a gente não deixar passar. O Jefferson também falou que falta apoio do CREA e das universidades para disseminar e formar a cultura do seguro, né? Às vezes até desses profissionais que estão ali na informação e já saber disso. Infelizmente o CREA, ele deveria fiscalizar, mas ele tem o poder só de denúncia, né? Então ele só vai à obra, ele só vai a campo quando ele recebe uma denúncia. Isso é ruim, né? Porque de fato ele não tem uma análise, ele não consegue manter uma qualidade do profissional que está em campo. Então isso de fato é um prejuízo à forma que o CREA, a limitação do CREA hoje na atuação, né? Então ele não é ativo, ele é reativo, ele sempre precisa ser demandado para que ele possa ir lá em uma obra e verificar o que está ocorrendo, e normalmente isso é baseado em denúncia, que também quando chega uma denúncia é porque o processo já não está legal, né? Já ocorreu algum problema, já tem alguma questão sendo discutida, né? Então de fato eu diria que uma falha aí no processo acadêmico de não ter nada correlacionado à matéria de seguro, e principalmente da forma que os profissionais, o CREA, trata, né? Mas o que a Sancor tem feito nesse segmento? A gente tem unido condições e tratado os sindicatos, seja sindicato de engenheiro, sindicato de advogado, o próprio CREA. O CREA ele tem inspetorias, né? E cada local ele acaba tendo uma regional ou uma inspetoria. Então a gente consegue montar uma condição específica para aquele órgão ali, para aquela entidade, para aquele sindicato, trazer uma apólice coletiva ou uma apólice de representação para aquele sindicato, onde ele possa ter adesão daquele sindicato. Isso agrega valor tanto para a associação quanto para aquele associado, né? Porque ele
a gente acaba precificando todo aquele conjunto de profissionais e a gente consegue uma condição diferenciada para que ele também possa transmitir valor para o seu associado, né? Então a gente tem feito muito isso, e não só limitando aqui a área de profissionais da engenharia ou arquitetura, mas sim na classe de advogados. A gente tem feito bastante profissões que a gente tem buscado associações para ganhar em escala, tá, Angélica? Então isso ajuda a companhia também ter um produto forte, com um bom resultado e que permita também remunerar a associação, tá? Está no DNA da Sancor, Angélica, essas personalizações. Então, os corretores que ainda não estão trabalhando conosco, né, ou começou a trabalhar e não sabe dessas personalizações, a área do Sanches tem nos ajudado muito com esses itens que ele comentou, principalmente essas duas classes aí, que é engenheiros e advogados. Mas temos outros também que, inclusive, em seguro de pessoas, né? Quem não sabe, 48% da produção da companhia no Brasil está ligada a seguro de pessoas, que é vida, AP e prestamista. E a gente também trabalha com esse tipo de após, que é o chamado após guarda-chuva, né? Então, a gente pode fazer também na área do Sanches, não só as guarda-chuvas, como os facilities, né, Sanches, que a gente desenha aí para o corretor poder escalar e fazer essas parcerias aí, como foi citado o CREA. Perfeito. E pelo nosso tamanho, a nossa estrutura, ela permite hoje a gente sentar e criar um produto pontual para o corretor. Eu não preciso me preocupar com uma reserva de mercado ou me preocupar como que eu vou distribuir isso, para quem que eu vou distribuir, né? A gente tem visto algumas dores do mercado segurador e a impossibilidade de personalização, né? Acaba perdendo a mão. Isso a gente, tendo tecnologia pela Sancor, a gente não tem essa trava que bloqueia o corretor dentro da companhia, né? Então, sim, a gente consegue trazer, inovar coberturas, inovar conjunto de multirrisco aqui, criando combos de cobertura, e aí a gente personalizar aquela operação. E dificilmente o corretor vai ter um concorrente se ele conseguir ter um canal expressivo e ele conseguir montar um produto adequado e eficiente para aquele canal. E isso é muito bom. O corretor gosta disso, né? E aproveitando que vocês falaram aí da questão da obrigatoriedade, né? Na verdade, assim, eu trabalhando junto com essas associações, eu consigo colocar isso, por exemplo, numa convenção coletiva, né? Mas existe alguma questão legal que obriga a contratação do RC Obras, ou seria um trabalho mesmo feito dessa forma do corretor ali no 1 a 1, nessa prospecção mesmo? Eu diria para você que, embora não tenha uma lei que faça a obrigatoriedade da contratação, hoje qualquer contrato você acaba analisando, normalmente são os advogados que estão chamando a atenção em tópicos de risco, né? Quem que assume risco? E muitos desses contratos a gente tem visto a obrigatoriedade já de seguro e com definições de que tipo de seguro e quais os limites serem contratados. Então, eu diria para empresas públicas, por questões de lei de licitação, ele tem que apresentar aquele combo, isso é uma lei da licitação e não uma lei de obrigatoriedade do seguro. E por outro lado, sim, por outro lado, o mercado de empresa privada, hoje ele não fica sem as garantias de transferência de risco para uma seguradora. Se é clausulado, né, tem que ser cumprido. Claro. A Fernanda colocou aqui, né, que o nosso nível de debate é tão rico, fico pensando quanto a sociedade precisa de informação. As pessoas não reconhecem o valor das coisas, por isso elas não assumem a responsabilidade de cuidar. E é uma verdade, né? Isso é importante, esse comentário, né? Porque se cada um fizesse a sua parte, eu acho que a gente estaria numa outra sociedade, num outro nível hoje, né? Mas eu enxergo isso também como oportunidade daqueles que querem construir algo, né? Assumir um pouco mais de responsabilidade do que ele deveria e acabar construindo algo mais e ter mais oportunidade que aquele que não está nem aí, né? Então eu vejo também oportunidades de todas as formas aqui para a gente tirar alguma vantagem boa, né? Não uma vantagem ruim de passar o outro para trás, mas sim de desenvolver algo, de trazer algo que possa ajudar o coletivo.
colaborar, né? Igual o Sincor tem feito, né? Essas lives Claro. como essa aqui. E o PDMS, né? Que é um plano de desenvolvimento aí que a CNSEG tem feito, justamente de chegar essa informação até a população, que é o consumidor final, né? Então, não só olhando para esses nichos que estamos falando aqui, como chegar à cultura do seguro ao brasileiro, porque a gente ainda tem uma penetração muito pequena no nosso mercado aqui no Brasil em relação aos outros países, né? E é uma verdade. E a gente tem o mercado está aí para todo mundo, né? Falta conhecer as oportunidades para poder oferecer abraçar a oportunidade certa e oferecer o produto certo também, né? Cliente. Claro. O Sidney está perguntando se a live vai ficar gravada, o pessoal já respondeu aqui. Fica gravado no Instagram, alguns minutos depois que encerra aqui, ela já sobe para o Instagram do Sincor e depois também o pessoal sobe no YouTube amanhã ou depois já está lá também no Sincor News. Então fica gravado. O Jefferson colocou aqui, ó, toda planta deveria ter o olhar atento de um corretor, pois a implantação de protecionais pode reduzir consideravelmente os preços das coberturas das apólices. Também tem isso. Também, né? Tem um ponto que é importante, e aí é uma dica que a gente acaba dando para o corretor, o nível de informação, para nós, da área de subscrição, é muito importante, né? Então, muitas vezes, há uma resistência, como eu falei, do próprio engenheiro, do próprio tomador, em fornecer informações de um projeto. Tem coisa que acaba até sendo confidencial, né? A gente não pode ter tantos acessos, mas assim, qual que é o objetivo? O maior número de informação, de dados que a gente possa ter de um projeto, a gente vai ter um olhar muito mais clínico e, com certeza, a informação sendo boa, a gente vai conseguir reverter em condições, custo, né? Então, aquele corretor que tem interesse, conhece o projeto, desenvolve ali as informações, com certeza ele já sai na frente de todos os outros do mercado, né? Então, é muito importante para nós a subscrição, esse nível de informação para que a gente consiga ser competitivo. E a Adriana está aqui, mandou falando, a informação ainda é muito pequena aos consumidores finais, o nosso papel é desafiador. E realmente, né? É o que o Gustavo fala, essa responsabilidade é nossa, né? Nossa. E essa live aqui já faz parte disso, né? A gente já multiplica. Eu já estou um pouco acostumada com o público da live. Eu estou vendo que hoje tem bastante gente diferente, isso é muito bom, porque aí ficam conhecendo a seguradora, né? E podem compartilhar e também fazer o cadastro aí, né, gente? O link está aí na base da live, aí vocês conseguem clicar ou mandar mensagem depois para a gente. Eu queria fazer uma pergunta no sentido, vocês já falaram de alguns diferenciais, eu quero ver se de repente ficou faltando algum, né? Vocês falaram que customizam as apólices, né? Conseguem fazer produtos específicos de repente para associações. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de citar dos diferenciais da Sanford? Rosângela me cortou aqui a conexão da internet. Eu não ouvi. Se puder responder, se não... Ela está perguntando os nossos diferenciais. Aí, Sanches, em relação o maior diferencial que nós temos, né, é a equipe especializada, que o Sanches comentou. Então, mesmo o corretor que não conhece os produtos que aqui estamos falando, de engenharia, RC Obras, RC Profissional e Garantia, a companhia tem os especialistas para apoiar vocês, tanto para ensinar vocês, quanto às vezes tirar alguma dúvida do próprio cliente final, tá? Então, esse é o maior diferencial, porque a gente consegue isso de bate-pronto, né? Então, assim, não é algo que demore para conseguir essas agendas com os nossos especialistas. Como o Sanches comentou, a gente consegue também, em cima do que for fornecido de informações, desenhar uma melhor proposta custo-benefício. Então, quanto mais informações eles receberem, melhor vai ser a nossa condição. E também, né, as demais áreas, né, são muito conectadas. Então, se vocês precisarem, eu quero uma sugestão de algo diferente, a gente pode conectar outras áreas. A companhia tem essa facilidade entre os produtos, não só esses aqui, como eu citei, os seguros de vida.
e também os patrimoniais, empresariais, condomínios, residências e prestamistas, né, Sanches? A gente consegue fazer um bem bolado pensando num contexto geral para aquele nicho que o corretor precisar e de todo o nosso apoio aqui. Cada produto, sempre eu falo que tem um diferencial, mas aí, como é muito amplo, aí teria que entrar em cada detalhe. E aí, se você quiser complementar um ou outro da sua especialização. Eu acho que a Rosângela sintetizou bem, né? Eu acho que a gente alavanca bem na especialização. A jornada do corretor ela é única dentro da equipe. Por quê, gente? Desde a parte do garantia, a parte do engenharia, a parte lá do RC, ela é tratada pela mesma equipe. Hoje você não tem uma companhia no mercado que tem a mesma equipe atuando em todas essas linhas, então você vai ter um engenheiro acompanhando uma obra, desde a assinatura do contrato até a manutenção ou a entrega daquela obra, analisando os equipamentos. Então, normalmente, o que a gente vê a jornada do corretor? Ele parece uma bolinha de ping-pong, né? Que eu acho que é isso que dificulta. Vai lá e fala com o cara do crédito, depois fala com o cara da subscrição do garantia, depois joga ele para falar com o cara da engenharia, manda lá para o inspetor. Não, agora coloca ele lá para falar com o advogado do RC. Não, joga ele agora para falar com o cara do equipamento. Então, a gente tem uma jornada única aqui na Sancor. Então, ele vai falar com a nossa equipe, é a mesma área integrada, e a gente vai tratar a dor dele aqui dentro. E eu acho que isso ele traz um ganho não só de valor, de agilidade, de gestão do corretor, mas também a gente consegue otimizar preço e ser competitivo com o mercado em relação a essa prestação de serviço. E você não vai ter desencontro dentro de uma companhia, que às vezes eu já trabalhei em outras companhias, eu me sentia, cada área parecia uma companhia diferente, né? O tratamento, a jornada do cliente ali, do corretor era diferente em cada área. Aqui não, o nosso tratamento, ele tem de fato o olhar para o corretor como nosso parceiro, como aquele que a gente tem que atingir ali como alvo ali de excelência, tá? Então, é um grande diferencial, eu diria. Produto, gente, a gente cria, monta, faz, desenvolve, ferramentas a gente também tem os portais, mas eu acho que o acolhimento da Sancor pro profissional, pro corretor, acho que é um grande diferencial, que dificilmente ele vai achar algo parecido no mercado. E a Sancor é muito preocupada com atendimento, Angélica. Então, assim, não só para o corretor na hora que está nessa negociação, quanto para o cliente na hora do atendimento sinistro, né? Então, esse é o nosso DNA, isso que fez a Sancor crescer e ser a líder de mercado na Argentina. E é isso que tem conquistado o mercado brasileiro. Nessa entrega, a gente tem um objetivo aqui de ser a melhor seguradora para o cliente. Cliente esse, vocês corretores, cliente esses nossos segurados. O Sanches, acho que deu uma estabilidade lá na Sim. internet dele. Rosângela, falando na questão das cotações, né? Falando um pouco do operacional do processo, são muitos dados? Como que funciona essa questão assim no sistema? É manual ainda, tudo já digital? A parte do garantia hoje, ele é 100% online. A gente tem um sistema que já coloca o tomador, ele já faz essa análise de crédito que o Sanches comentou. Se não vier automático, a gente anexa ali as documentações obrigatórias, que é os balanços e balancetes. No mais tardar, de um dia para o outro, já vem a revisão de limites, tudo no sistema. Então, a parte do garantia hoje, ela precisa, né, dessa automaticidade e dessa praticidade de sistêmica. A CCG assina eletronicamente, a proposta vai eletronicamente, por e-mail para os clientes, então, assim, é 100% online. A parte dos seguros de engenharia, a gente aceita até 130 milhões, mas o sistema cota até 20 milhões, até para começar com os corretores que estão iniciando com a gente. À medida que esse corretor vai se especializando aqui dentro, a gente vai conseguindo aumentar esse limite e chega até 40 milhões na ponta. E se vocês precisam já de imediato uma cotação de 130 milhões, mesmo esse que só tem os 20 milhões, é só mandar uma ficha de informações de risco, que é para conhecer ali o que tipo de obra que a gente está falando, que as coberturas que vai desejar, né?
Geralmente, a gente tem um formulário próprio para esse levantamento de informações, mas a gente comenta que não é obrigatório com a logo da Sancor, então tem corretoras que já usam um próprio questionário, que são especialistas para isso, a gente usa o deles também, quem já é especialista, e quem não é, a gente pode também usar de uma congênere que às vezes já fez um preenchimento ali, a gente pode aproveitar a cotação, os dados para fazer a cotação. Então, a companhia ela tem essa flexibilidade de analisar aquilo que realmente o corretor já tem na mão, para não dar um retrabalho. E quando, por exemplo, se eu for fazer um cliente e já existe uma cotação do mesmo cliente, qual que seria o posicionamento da companhia nesse caso? Se for garantia, tem três formas da gente nomear um corretor. Ou a gente assina a CCG, ou a gente emite a primeira apólice, que pode ser aquele momento de licitante, que é aquele bid, né, que o próprio Sanches comentou ali, que é um valor bem baixo. O nosso hoje aí está menos de R$ 200, só para vocês terem uma noção. Que aí emitiu a primeira apólice para o tomador, já vincula aquele tomador ao próprio corretor. Já é uma maneira de dar exclusividade. Isso. Ou anexo uma carta de nomeação. Isso por garantia, porque é 100% online. O engenharia, se for pelo portal, vários corretores podem cotar também, tá? Mas se for cotado pela matriz, que é esses acima de 20 milhões que eu citei, a gente apresenta para o primeiro corretor que pedir. Caso apareça um outro corretor, aí a gente vai pedir para o corretor conseguir com o cliente a nomeação. O Sancho está tentando entrar, estou mandando convite, mas está dando erro, está dando que ele não está conseguindo. Então, acho que a gente vai seguir aqui. Mas, assim, ele foi até os 45 do segundo tempo. Só ficou faltando encerramento, viu, Sancho? Se estiver vendo aí. E ele entrou pelo Instagram que a Sancor tem destinado para os corretores, né? Que é o @corretor ganha mais. Então, vocês podem depois seguir lá o Instagram também, que tem bastante postagem legal lá da Sancor. Nós já estamos caminhando aqui para o final também, Rosângela. Eu queria perguntar para você se você tem algum cuidado que você possa recomendar aos corretores assim que queiram atuar nesses ramos aí da infraestrutura, do seguro RC, garantia, Eno, tudo que a gente falou hoje na live. Cuidado é o conhecimento, né? Porque todos que precisam, que querem operar com algo novo, a gente tem que investir um tempo para conhecer. Então, ter esse conhecimento, a Sancor está aqui para apoiar vocês, é só procurar a gente, que a gente marca esse treinamento com vocês. Mas eu falo que, em relação a cuidado, assim, eu não vejo que seja um seguro difícil, tá? Eu estou no mercado aí já tem um tempo, a Sancor só está há 2 anos com esses produtos. Eu tive a oportunidade de conhecer esses produtos em 2003 e fiquei na companhia que tinha esses produtos por 5 anos. E são produtos fáceis, né, de você assimilar. Então, assim, realmente a vontade, né, de fazer algo diferente, algo novo, que eu gostaria de ativar em vocês. É um mercado ainda pouco explorado e a gente quer muito ativar vocês para começar a ativar mais as regiões e trazer essas oportunidades aí e ser ampliados as vendas desse portfólio que a gente está trazendo, né? E, lógico, a responsabilidade civil do corretor hoje, né? Existe, a gente tem que ter esse cuidado. Então, a única coisa que eu daria de dica, né? Entre vocês preencherem uma ficha de informações e o engenheiro da obra preencher, a preferência dê para ele, para justamente ele também se envolver ali e depois não falar que foi falado algo diferente do que você anotou. Então, seria uma dica, né, de cuidado, então, como fechamento aí do que você me perguntou. É uma dica até operacional para nós, né? Porque além de tudo que a gente faz, a gente tem que ter esse cuidado mesmo, até do próprio nome
do produto, né? E erros e omissões. Então, às vezes, por mais que a gente sabe que a nossa carga aqui, né, são muitas informações, é muita coisa. Hoje a gente está falando de uma companhia, só o corretor trabalha com muitas, né? Então é importante ter esse apoio até para o corretor ele aprender aquele produto ali. Quando a gente aprende de um produto só, de uma companhia, só facilita tanto a nossa vida, né? A gente ter uma ali que a gente dá a mão mesmo e trabalha só aquele produto é muito bom. E destaca a gente dos demais, né? Assim, você não precisa parar de vender outros produtos, mas você sendo especialista em um só, facilita. Com certeza. O Francisco mandou aqui, ó, parabéns pela condução da live, obrigada. A Adriana da sede mandou, ó, Rosângela é top, mestre no assunto. Obrigada Ai, pela obrigada. oportunidade. Ó, obrigada pela oportunidade dessas trocas de experiências e parabéns, Angélica. Obrigada, gente. Pessoal da Sancas, nosso agradecimento pela grande contribuição. Francisco mandou de novo. Gente, nós que agradecemos, né? Aqui a Sancor fazendo pelo Simpó, pelos corretores, e nós fazendo o que a gente pode fazer aqui, que é a divulgação, né, e trazer os produtos. E para quem chegou na live depois, que foi entrando outras pessoas, vai ficar gravado. O Sanches falou muita coisa interessante, que ele faz parte da subscrição do produto, né, da área técnica, então vale ouvir lá o comecinho para quem não começou, entrou no começo. E aí, Rosângela, eu vou te passar aí as palavras finais, o que você quer falar para o pessoal, né? Para a gente encerrar. Foi muito bom, passou muito rápido. A Fernanda está mandando obrigada, boa noite, gente. Então, te convido só a fazer a finalização da live, Rosângela. Primeiramente, Angélica, obrigada por estar aqui, conduzir realmente as perguntas e trazer os temas aí tão diferenciados, né, que o nosso mercado pode agregar aí e em as nossas cidades mineiras. A companhia já está aqui em Minas já desde 2017 e algumas cidades ainda não chegamos, mas queremos estar com vocês aí, independente a região. Eu sou mineira, né? Então acho que suspeito de falar. Quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco, todos que mandaram aí alguma pergunta, interagiram no chat. Deixo também o outro Instagram da Sancor. Nós temos dois Instagram, um para o cliente final, que aí fala de tudo um pouco, que é o Sancor Seguros BR, BR de Brasil. Se colocar só Sancor Seguros, é a página da Argentina. E o Corretor Ganha Mais é uma página exclusiva para vocês, corretores, porque a gente tem um programa de relacionamento aqui na companhia já, aqui no Brasil, para favorecer e beneficiar quem está mais próximo da Sancor como parceiro. Esse programa tem adicional de comissão, tem viagens, inclusive sobre esses produtos que estamos falando aqui, são contabilizados também esses dois benefícios. Temos fundo de marketing. Então, se você ainda não está degustando Sancor, encerro pedindo para vocês virem degustar Sancor e realmente estar próximo da gente. Ai. E nos últimos minutos subiu uma pergunta aqui, Rosângela, ó, perguntando se a contratação de engenheiro civil pela corretora seria importante, imprescindível, necessária, facilitaria, ou outra relevância que seria necessária a recomendação pela companhia. Ficou meio confusa aqui as palavras na hora de digitar, eu imagino, mas perguntando se seria necessária a contratação de um engenheiro pela corretora, né? De repente, alguma consultoria nesse sentido. Mas a Rosângela vai concordar comigo, ela já colocou ali, ela já tem esses engenheiros dentro da companhia para criar os produtos, para auxiliar no sinistro e tudo mais, né? Então, desnecessário, o corretor só tem que fazer contato com a Sancor, né, Rosângela? Exatamente. Esses engenheiros já estão aqui. Nós temos um que, inclusive, fica mais próximo aqui de Minas, que é o Alessandro Maia. Não sei se alguns conhecem ele, já está na Sancor há 2 anos e 22 de mercado, justamente nesse nicho de seguros de engenharia. Então, inclusive, quando faz alguma cotação que é acima de 130 milhões, ele ajuda a gente a fazer composição de risco. Ele faz o front junto a outra seguradora e a gente trabalha com co-seguros. Então, assim, gente, não precisa fazer esse investimento.
tragam, né, as demandas de vocês aqui para a Sancor, que a gente vai apresentando essas pessoas e vocês vão ver que realmente é fluido trabalhar com esses produtos aqui na companhia. Ótimo. Gente, então fica o nosso agradecimento até aqui. Obrigado, Sanches, que o Instagram derrubou ele, a internet dele não ajudou ele no finalzinho, mas ele participou bastante, né? Com 50 minutos de certeza. live, contribuiu muito. Agradecer ele, a Rosângela, e finalizar a live com o lembrete que a gente faz, que o Gustavo sempre fala, e a responsabilidade é nossa. Então, a responsabilidade nossa de conhecer os produtos, igual a dica que a Rosângela deu, né? O conhecimento, ele vai fazer parte disso, para a gente poder fazer a nossa responsabilidade e levar isso para os consumidores finais. Muito obrigada, Boa Angélica. noite, gente. Boa noite a todos. Até a Até próxima. mais.